Olá pessoal, meu nome é Lucas, do canal Lucas Leu, e eu esqueci como faz para ser leitor. O último vídeo que eu lancei aqui no canal foi as minhas metas literárias de 2021, e agora em março já, no dia 7 de março, eu pergunto: que metas literárias? Metas de que livro, se eu não tô lendo quase nada? Então, eu comecei janeiro muito bem, e eu quero avisar primeiro que eu não vou olhar pra essa câmera enquanto eu gravo esse vídeo, porque eu percebi que quando eu olho pra câmera eu falo pior, minha dicção fica mais complicada do que ela já é, então eu vou olhar pro lado, pro meu pequeno roteiro que eu fiz, e se isso estiver nervoso de não estar olhando pra câmera, eu recomendo que você abra o taguinha e finja que você está ouvindo um podcast, porque eu não vou olhar pra essa câmera. Então, eu comecei janeiro muito bem, eu li bastante, cheio de esperança, uma pessoa tava assim animada, com novos anos, nova leitura, e veio o Big Brother, veio fevereiro, e elas diminuíram drasticamente. Mas hoje eu vou compartilhar algumas das coisas que eu li, e quando eu digo algumas é porque certas coisas eu vou esconder, como o café coado na calcinha. Eu acho que eu não preciso compartilhar minha opinião sobre esse livro. Se você quiser saber minha nota, meu Goodreads está na descrição, você pode ver qual a nota que eu dei pra esse livro e o que eu achei dele. Enfim, a minha primeira leitura de 2021 foi, na verdade, algo que eu comecei em 2020, no final do ano, que foi Os Segredos de Collie Britton, o quarto livro da série da Julia Quinn. E eu li o primeiro, o segundo e o quarto porque eu pulei o livro do Benedict, porque eu sabia que teriam spoilers do livro do Colin na série da Netflix que saiu em dezembro. Então eu li o do Colin. O que acontece? Essa história acompanha o Colin, obviamente, e a Penélope, que é uma das personagens mais queridas da saga pelos fãs. E, né, é um romance, obviamente, entre os dois, não é spoiler, todo mundo sabe o que vai acontecer. O lance é, o livro da Julia Quinn tem um pequeno problema, um pequeno detalhe, que é que eles têm a mesma estrutura e a mesma narrativa e a mesma história. Então quando você lê um, é quase como se tivesse lido todos. São todos libertinos, são todos homens que são garanhões, e etc, etc. E é interessante, legal pra passar o tempo, mas, né, não é nada que você fique, meu Deus, esse é o melhor livro do mundo. Eu dei 3,5 pra esse livro. Eu prefiro o do Anthony ainda, e depois o do Colin, e por último da Daphne. Da Daphne por causa daquelas questões que tem no final do livro, que eu não quero comentar, mas essa é a minha hora de referência. E o meu maior problema com o livro do Colin é que no final dele tem não no final, do meio pro final tem um problema, e esse problema ele é resolvido de uma maneira muito fácil. Ele é bem apressado, é bem no final do livro, e a gente não vê as consequências desse problema acontecendo. Claro que eles podem abordar isso melhor nos próximos livros, só que como não são livros baseados nesses dois personagens, eu acho que vai ser bem pouco, e mesmo se fosse muito, eu acho que os dilemas do Colin e da Penélope têm que ser descritos no livro do Colin e da Penélope. Então isso foi o que me fez tirar mais estrelas do livro, mas eu dei 3,5, e eu vou continuar lendo essa série. Agora eu vou voltar pra ler o do Benedict, e depois eu vou ler o da Eloise, que eu tô muito ansioso, porque na série da Netflix ela é muito legal. Aí eu também li Clap When You're Land, da Elizabeth Azevedo, que é a autora de A Poeta X, um livro super aclamado, e eu acho que esse livro vai chegar no Brasil, ou já chegou, o título é algo tipo Agora que ele nos deixou, alguma coisa assim. E ele conta a história de duas meninas, que elas têm o mesmo pai, só que elas não sabem disso. Ele tem duas famílias. Uma delas mora em Porto Rico, não, ou na República Dominicana, acho que é na República Dominicana, e a outra mora em Nova York, e nenhuma das duas sabe da existência da outra, até que o voo desse pai cai, ele morre, e elas vão acabar descobrindo da existência de uma das outras. Ele é narrado em verso, então ele tem mais de 400 páginas, mas dá pra ler ele em 2 dias, ele é muito rápido de ler, por ele ser em verso. Ele é uma história muito emocionante, comovente, pode fazer algumas pessoas chorarem, talvez. Ele tem representatividade negra, latina, sexual, ele é um livro muito atual. Ele foi 5 estrelas pra mim, eu gostei muito dessa história e eu acho que muita gente vai gostar também. Então, se ele sair no Brasil, quando ele sair no Brasil, eu recomendo que vocês leiam. E eu quero ler mais coisas da autora. Eu quero ler O Poeta X e eu quero ler o outro livro dela, que agora eu não lembro qual é o nome, mas vou colocar a capa aqui, porque eu tô ansioso pra ler ele há muito tempo. Aí, eu li o incrível, o aclamado, o exaltado, que eu finjo que eu não sei que o autor é problemático, que vai virar filme na Netflix pela nunca premiada, mas sempre nas premiações, Amy Adams, A Mulher na Janela.
Esse livro conta a história de uma mulher que sofreu um trauma na vida dela no passado e ela desenvolveu agorafobia ou algo parecido a similar à agorafobia. Eu não sei se no livro desse específico ou não. E ela não sai de casa, ela fica trancada dentro de casa, ela não sai pra nada, porque ela fica com medo, ela fica nervosa quando ela chega no quintal, então ela não pode sair de casa. E aí o hobby dela é fazer um Big Brother da vizinhança. Ela fica com a câmerazinha dela na janela e fica assistindo a vida dos vizinhos, fofocando, sabendo quem tá traindo quem, etc, etc. Mas aí uma nova família chega e um belo dia ela tá assistindo pela janela, essa família aí, e ela vê uma coisa que ela não deveria ter visto. Ela vê algo que vai mudar a vida dela pra sempre. E é um livro incrível, 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 incrível. Ele tem muitos plot twists. Eu já vi pessoas falando que é impossível você adivinhar o plot twist desse livro. Eu acho que tem alguns plot twists que dá pra você adivinhar, dá pra você chegar nessa conclusão lendo e tentando pegar as dicas que tá dando no livro. Mas tem muita coisa que é revelada, então não tem como você descobrir tudo. De alguma forma, você vai ser surpreendido por esse livro. E eu fico maravilhado. Eu adoro thrillers e esse aqui foi muito bom. É uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora. Provavelmente a melhor leitura que eu fiz no ano. Eu sei que o autor tem muitas questões, mas eu queria muito que ele publicasse outro livro, mas ele provavelmente não vai, porque ele encheu a burra de dinheiro com esse negócio. Ele não precisa mais trabalhar pro resto da vida, porque isso aqui vendeu para todos os países do mundo. Vai virar filme, esse homem tá milionário, entendeu? Ele não precisa mais trabalhar. Eu queria ser esse homem, mas não sou. Conclusão. Leiam esse livro e me digam aqui depois se vocês gostaram. Eu acho que vocês vão gostar. É um livro muito bom, gente, sério. Tá. Aí depois eu li mais um livro do Stephen King, que eu tô nessa luta de ler todos os livros que esse homem publicou, que eu vou terminar em 2000 e nunca, porque ele tem 400 bilhões de livros. E eu li Carrie a Estranha, o primeiro publicado dele. Não o primeiro escrito, mas o primeiro publicado. Eu tô tentando ler os livros dele agora pela ordem que saíram, porque ele tem muito spoiler dos próprios livros nos livros, e eu não quero pegar nenhum spoiler, então eu li esse primeiro. O que acontece? Muita gente fala que esse livro é 3 estrelas, fala que ele é ok, fala que ele é mediano, fala que ele não é nada demais. Então eu tava com expectativas baixas, porque eu tava esperando isso mesmo. O que acontece é que o motivo pelo qual eu acho que esse livro é muito considerado mediano é porque a maioria das pessoas já sabe o que acontece nesse livro, porque Carrie virou uma coisa clássica. Já foi adaptada várias vezes, já foi usada como referência para outras coisas várias vezes. Então é uma história que todo mundo sabe o que acontece, todo mundo já tem no imaginário. Pronto. Mas eu não sabia de nada de Carrie. Eu nunca vi o filme, eu não sabia de nada. Eu sabia que tinha a cena do sangue, mas eu não sabia o contexto dessa cena. Então, quando eu vi, foi uma surpresa. E quanto mais eu leio o King, mais eu me apaixono. Então, eu dei 5 estrelas, obviamente. Eu pensei em dar 4 estrelas e não 5, mas aí eu analisei e parei pra pensar. Cara, eu não achei nenhum defeito nesse livro. Eu não vi nada que podia falar, eu não gostei disso aqui. Eu acho que é uma história muito boa. Ela não é, tipo, a maior perfeição já feita. Eu não acho que esse seja o melhor livro do King, nem perto de ser, provavelmente. Eu li poucos, mas eu sei que esse não é o melhor dele. Mas ele não tem nada que eu possa falar que eu não gostei. Eu gostei de tudo que eu li. Então, é 5 estrelas. E eu quero ler mais. O próximo na lista é Salem, porque ele publicou depois de Carrie, mas Salem é grande e é de vampiro, que são duas combinações que eu não gosto muito, então deu com um pouco de medo. E aí, pra finalizar, o livro mais recente que eu li foi Xuxa, Memórias, da autora Maria da Graça, mais conhecida como Xuxa. Eu gosto muito de não ficção, eu gosto de livros de memória, eu queria que mais pessoas publicassem livros de memória. E aí, desde que ela anunciou que ia publicar esse livro, eu fiquei com vontade de ler. E eu li. E eu achei muito interessante. Eu gostei muito das histórias que eu vi. A Xuxa é uma das personalidades mais influentes do Brasil pelo mundo, entendeu? Ela fez muita coisa. Essa mulher fez programa na Argentina, no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos. Então ela tem muita história pra contar. E eu acho que ela conta muitas histórias interessantes. Eu vi gente que se decepcionou com esse livro porque achou que ela não falou sobre certas polêmicas da vida dela, porque ela não falou da saída dela da Globo para Record. E eu acho que as pessoas se decepcionaram porque elas quiseram. Porque o nome do livro é Xuxa Memórias, não Xuxa as polêmicas que eu vou contar para vocês. Então, eu acho que as pessoas queriam ver aquilo que ela não colocou e por isso acharam um livro ruim. Mas
o problema é delas. Eu acho que ela fala sobre polêmicas da vida dela, ela fala sobre a questão dela ter posado nua, ela fala daquele filme controverso que ela fez quando ela era mais jovem, ela fala do Pelé, ela fala do Ayrton Senna, mas o que ela mais fala é sobre a vida dela, é sobre a família dela, é sobre o quanto ela ama animais, sobre o veganismo, que eu acho que é um tópico que ela levanta muito e eu acho que pode agradar muita gente, principalmente a causa animal, ela fala da causa animal o tempo inteiro. Então eu dei 5 estrelas e eu gostei muito de ler esse livro e eu quero ler mais não ficções no futuro. Agora isso é uma meta que eu vou estipular aqui. Então pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas poucas modestas leituras. Eu pretendo ler mais, quem sabe, e talvez voltar com o canal, quem sabe também. Não deixe de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de compartilhar com amigos para ajudar essa pessoa aqui, que não sabe falar em vídeo, e comentar aqui embaixo qual foi sua leitura mais recente e se você gostou dela ou não. É isso, obrigado, falou!